Amém. Que passagem, irmãos. Estava pausando aqui, abrindo a gravação novamente. Louvado seja Deus. Irmãos, que oceano, hein, que a gente se encontra aqui de frente. Louvado seja o Senhor Jesus. E o início desse capítulo 3 nos narra o encontro de Jesus com esse homem chamado Nicodemos. A palavra vai dizer que ele é príncipe dos judeus. Diz entre os fariseus. Não sei ao certo se ele era um fariseu, mas segundo a escritura, o fariseu é um doutor da lei, é um conhecedor das escrituras. E este foi ter com Jesus à noite. Já ouvi alguns estudiosos dizendo até que ele foi à noite para ir escondido, né? Passar desapercebido, ninguém reparar que ele estava indo se encontrar com Jesus. E no versículo 2, ele testifica ao dizer: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Como no versículo aqui anterior, 23, né, do capítulo 2, relatando que muitos creram no nome de Jesus pelos sinais que ele já fazia e operava no meio do povo. Mas esse homem Nicodemos ainda não vislumbrava quem era a pessoa de Jesus. Bem sabemos que é mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais, mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus vem e já traz essa resposta do versículo 3, a qual o Senhor já tem trazido esses versículos todos agora, que fortalecem a compreensão desse novo nascimento. Jesus não responde ali, né, aparentemente, a pergunta. Na verdade, não tem nenhuma pergunta. Ele faz uma afirmação e Jesus vem dizendo, né? Nicodemos fez uma afirmação e Jesus vem dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E já trazendo à luz aqui, no versículo 5, Jesus vai basicamente dizer a mesma coisa, mas alterando por entrar. Então, no versículo 3, Jesus vai dizer: na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. E no versículo 5, Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Inclusive, respondendo no versículo 5, a pergunta de homem natural, apesar de ser um príncipe dos judeus, vemos uma pergunta totalmente obscurecida de um entendimento espiritual, né? Como pode um homem nascer sendo velho, procurando uma forma material, carnal, né? Secular? Como pode o homem nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Não compreendendo que Jesus falava do coração, da mente, dessa transformação. E eu quero convidar os irmãos, presbítero Laélcio, a qual o Senhor usa aí e tem usado tremendamente cada vez mais para desenvolver a palavra, irmão Fábio, missionário Daniel, pastor Tadeu, as irmãs que compartilhem conosco dessa palavra, a irmã Stephanie ou o irmão Daniel. Amém, fica à vontade. Amém, aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor Jesus, varão. Amém.
Brevemente aqui, só refletindo nessa diferença, né, entre vir e entrar, né? Não sei se está correto, mas fiquem à vontade para me corrigir, né? Mas me fez recordar até da passagem do Senhor fala, né? Quantos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome nos expulsei, em teu nome não operei. E muitos, o Senhor tem dado esse privilégio de ter um breve início ali do nascer de novo, né? E poder ver, né? Ter o conhecimento ali dos mistérios do Senhor, né? Das maravilhas. Mas quantos verdadeiramente estão nascendo da água do Espírito, né? Sendo transformados por completo, né? Creio que há uma diferença ali entre o início, né, do nascer de novo e o nascer da água do Espírito já mais aprofundado, né? Mais dedicado, mais se esforçando, né? Como a palavra nos traz constantemente, né? É necessário se esforçar por adentrar a porta estreita. E aí me chamou essa atenção aqui, porque quantos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nos expulseis, em teu nome não opereis? A gente sabe que o Senhor usa quem quer, da forma que quer e a hora que quer. E ali, creio, né, posso estar enganado, fique à vontade para me corrigir, mas que esses que o Senhor, pela misericórdia, tem usado, né, para operar, para expulsar demônios, estão vendo ali as maravilhas, né, estão tendo um conhecimento, né, mas muitos desses ainda não nasceram da água do Espírito verdadeiramente, né? Por isso o Senhor diz, quantos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome não expulsei, em teu nome não opereis, e apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Então, há uma diferença grande, né, entre esse ver e esse verdadeiramente entrar, né? Só quando tiver sendo nascido da água do Espírito verdadeiramente. Então, fique à vontade para me corrigir ou para... a palavra diz também, né? Quantos não cuidais vós, porque começando no espírito, terminais na carne. Mas fique à vontade para correção, caso a interpretação tenha sido equivocada. Fique à vontade. Não, glória a Deus, varão. Não se preocupe com isso não, o Senhor vai dando a direção. E são tesouros escondidos, né? Sabemos que a palavra é um tesouro escondido. A gente não tropeça em barra de ouro no meio da rua, na calçada, não é verdade? A gente precisa, como o irmão falou, nos esforçarmos para cavar e buscar esse tesouro e a revelação dessa palavra. A palavra nos é revelada. Louvado seja Deus. Irmão Fábio levantou a mão também, ó. Louvado seja Deus, Pai do Senhor Jesus, irmão. Ô, irmão Fábio, vem agregar conosco, varão. Paz, varão, louvado seja Deus. Eu não sei se eu entendi bem, você está pedindo para a gente tentar fazer um feedback sobre o que foi lido, é isso? Com certeza, varão. Para que os irmãos participem, para que Deus, cada um de nós venhamos a dar lugar para que o Senhor venha a usar, que seja um versículo que o Senhor recorde o irmão e a gente leia aquele versículo. E estamos aqui coletando as peças do quebra-cabeça espiritual, que é Jesus, que é a sua palavra, né? Amém. Amém, fique à vontade. Assim, louvado seja Deus, assim, por esse tema. A gente crê que, pelo menos a gente quer, pelo menos o nosso coração, ele quer entender que Nicodemos, ele teve uma sinceridade assim, no coração para ele conhecer mais do Senhor. Ainda, né, que a gente sabe que o nosso coração, no caso perverso, onde você falou, eu anotei aqui, Jeremias 17. Né, a gente sabe que possivelmente ele foi até o Senhor na sinceridade do seu coração, de querer aprender mais. A gente realmente não sabe se ele teve esse encontro à noite porque ele estava com vergonha, alguma coisa do tipo, né, por conta no caso, posição dele. Mas, assim, com o nosso temor, com a nossa simplicidade, no caso, humildade, realmente é que todos os irmãos falam. A gente não pode, né, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós estamos em busca de lapidação.
como o irmão mais cedo falou, no caso pastor, assim, no caso Reginaldo, eu creio que assim, o que deve ter no coração do homem é essa mesma coisa que Nicodemos teve. Porque se você for parar para analisar, as escrituras falam que o joio e o trigo, eles crescerão juntos. Às vezes algumas pessoas veem, poxa, mas o cara bebia, mas o cara fumava, fazia isso e aquilo, tá pregando. Mas você olha, no caso assim, as próprias escrituras, é profecia, o joio terá que crescer. Ele não pode ser retirado agora, né, por conta do trigo, porque está todo mundo embolado, está todo mundo junto. Então, a sinceridade que, né, a gente está aprendendo é humilhação diante do Senhor. Senhor, eu sou joio, porque hoje eu estou bem, amanhã eu estou bem, outro dia eu falho. Mas não é aquela mesma coisa de você, né, fazer por livre e espontânea vontade. O Espírito ele já está te incomodando. Então a gente participa de estudos, a gente lê. Satanás ele sabe que você já achou o alvo, ele já está condenado, entendeu? E assim, como o pastor Tadeu mesmo fala, como é que é? Deus ele dá dom até para os rebeldes. Os rebeldes vê, amados, as pessoas passando por prova, Deus capacitando, Deus amassando, Deus esmagando, tem coisa para tirar, tem coisa, né? Porque Deus, como o irmão ele falou, a gente não sabe o que Deus vê, mas eu creio que ele ama toda a sua criatura, mas carne e sangue não entram no reino dos céus. Por isso que ele teve, né, eu creio, né, esse amor a Nicodemos e falar que seria necessário ele nascer de novo. Ontem, como exemplo, eu estava meditando na palavra, eu tentei fazer um jejum, aí fiquei quase uma hora ali tentando achar um lugar no espírito. Porque, nossa, amados, para você sair da carne, para você sair do coração do homem, para você deletar aquela nuvem, né, de pensamentos, de problemas pessoais, e você ficar ligado no espírito, é difícil. Então Satanás ele vai fazer o máximo possível para te dar eloquência, para te dar livro de autoajudas. É o que vai no coração do homem, né? É o que entra no coração do homem. Mas assim, ao mesmo tempo a gente fica pensativo, poxa, aquelas pessoas que o Senhor escolheu não tinham entendimento. E tinha as pessoas do lado de fora que ficavam analisando eles, esses caras não têm leitura, como tem autoridade, né? Digamos assim. Então, assim, deixa essas pessoas que têm entendimento, que têm eloquência, né, e sabe destrinchar bastante, um pouco com inveja, realmente dá. Então, assim, o trigo e o joio, ele vai crescer junto. Aquele que quer verdadeiramente ficar com o Senhor, o coração está na simplicidade. Como o Tadeu falou mais cedo, o Senhor ele sonda, mano. É juntas e medulas. O homem pode falar o que quiser. O livro de Provérbios fala que a língua ela tem o poder de bem dizer, de amaldiçoar, de crescer, né? De converter. O Espírito Santo ele faz esse papel. Só que o que a gente tenta ver aqui no caso de Nicodemos é que ele não queria largar a sua eloquência, não queria largar o seu autoestudo, né? Eu creio de longa data, né? Assim como os fariseus também não queriam largar o entendimento da lei de Moisés, né? E você percebe que Jesus ele fala que eles teriam que nascer de novo, ainda que eles andassem ataviados, ainda que eles lessem, amado, ainda que eles jejuassem 2 vezes na semana, não teve a simplicidade. Às vezes a pessoa não falha, amado. Às vezes a pessoa erra, ela tem um erro. Mas o Senhor sabe as intenções. O que vai ser julgado no grande dia é as intenções. Mas assim, ao mesmo tempo a gente olha as Escrituras Sagradas, os discípulos chamam o Senhor naquela encolha ali no secreto. Senhor, o que você fala para a gente aberto e para eles, no caso assim, em parábolas? É o que o pastor lá em cima falou, entendeu? Eu não sei o que Deus viu.
ele tem um segredinho. Ele tem aqueles mais particulares. Quando ele vai entrar no Getsemane, ele não chama todo mundo para entrar lá dentro do Getsemane. Porém, quando ele vai passar pelo Calvário, não tem ninguém. Né? Hoje em dia, a gente não tem muito sirineu para ajudar a carregar a nossa cruz. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, amados. Porque na situação hoje, final de carreira, em que cada um se encontra na última geração, acho que foi Tadeu que leu, eu acho, o livro de Salmos, se a mão do Senhor sair, Satanás ele engole. Então o que mantém o homem de pé não é a sabedoria dele, é o amor de Deus. Como o Tadeu falou, é ele que chama primeiro. Mas a gente entender isso, amados, a gente vai levar muita cepada, vai tatear, vai cair, vai levantar para um lado e para o outro. E pessoas que a gente, assim, olhava no passado, essas pessoas hoje estão no mundo, amados. Na verdade, eles nunca tiraram o mundo deles. Porque não adianta a gente estar dentro de um templo religioso. Eu assisto bastante lives, amados, culto de 1h30, 2 horas, em que você vê as pessoas cabeçudas lá dentro e oportunidade sendo dada para uma criança. E o Espírito manifestar ali, assim, louvado seja Deus, uma criança, Deus usou uma criança. Então não dá para a gente ficar assim, quem sabe mais ou quem sabe menos. A disputa é como o Senhor falou, vamos ver quem se humilha mais, vamos ver quem desce mais, porque lá no céu esse é o maior. Louvado seja Deus, amém. Amém, glória a Deus. Pastor Reginaldo. Só ratificando o que o irmão acabou de falar, nós vemos o que? Nicodemos, ele era um homem letrado, né? Um homem importante, um fariseu, homem de posição, devia ser um grande estudador, com certeza, das Escrituras, né? Mas aí nós vamos para o outro lado, como o irmão falou. Aquele que é movido pelo Espírito. Aí, lá em Atos 2, nós vemos Pedro, que foi um discípulo simples, chamado pelo próprio Senhor Jesus, é um pescador, homem que não era nem um pouco letrado, não sei se ele era totalmente analfabeto ou semi-analfabeto, não importa, mas que mesmo diante de sua falha, negando a Cristo 3 vezes, ele teve aquele encontro com Jesus lá no capítulo 21 de João, né? Na beira do mar, e Jesus 3 vezes interroga Pedro, né? Simão, tu me amas? E a palavra diz que ele fica triste na 3ª vez, fala, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Quer dizer, ele se rendeu ali, ele estava verdadeiramente arrependido, e ali nasce o novo Pedro. E Pedro, junto com os demais discípulos, lá em Atos 2, eles recebem o Espírito Santo, né? E Pedro acaba aquele medo dos discípulos que estavam escondidos, né, dos romanos, e Pedro sai e faz aquele discurso onde ele dá a profecia do profeta Joel. E nós vemos, ainda em Atos capítulo 2, nos versículos 37 e 38, ele vai discernir, ele vai dissecar tudo isso que Jesus falou para Nicodemos de uma forma muito mais simples. Atos 2, 37 e 38 diz assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Olha como é que o Espírito Santo age. Pedro pregou a palavra de Deus, pregou em cima de Joel, capítulo 2, a profecia de Joel, e o povo a recebeu. O Espírito Santo atuou ali. E eles, preocupados, perguntaram, que faremos, homens e irmãos? E versículo 38, Pedro conclui respondendo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
E ele acrescenta aqui, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. De uma maneira bem simples, Pedro fala tudo aquilo que Jesus falou para Nicodemos ao povo que o estava ouvindo ali. E com autoridade, né? Porque quando o Espírito Santo dá, quando ele chama, ele dá autoridade, ele dá ousadia. Ele dá essa intrepidez que nós precisamos para pregar a palavra. E Pedro estava verdadeiramente cheio, não de teologia, mas cheio do Espírito. E é isso que a igreja, na minha visão, a igreja precisa muito hoje. A teologia tem sua importância? Tem. É conhecimento. Isso é fato. Mas o que move, o que conquista território para Cristo, o que converte almas a Deus, o que leva à salvação, é o agir do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar ligados, irmãos, para cada um contribuir da parte do Senhor Jesus com esse navegar do oceano que o Senhor tem nos concedido. Verdadeiramente muitos mistérios aqui, né? A fala natural de um homem entendido na letra, não compreendendo as coisas espirituais. O Cristo, o Verbo que se fez carne, como estudamos ali no primeiro capítulo, esse evangelho de João inicia falando, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, dessa vez encarnado, abre a boca e nos revela o segredo da vida, que é necessário nascermos de novo. O irmão, só para frisar, o irmão Daniel, e deixar registrado aqui, trouxe uma referência dessa luta pelo novo nascimento. Um segundo, irmãos, que eu estava aqui procurando um versículo, só para ver se está gravando aqui direitinho, para ficar registrado, não só para nós, mas para as almas que assim o Senhor quiser conduzir para que ouça e se alimente desse estudo. Ali em Mateus 7, capítulo 7, versículo 20, vai dizer, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha o cenário. Homens que estavam profetizando. Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor vem trazendo uma parábola logo na sequência do homem que ouve e pratica e do que ouve e não pratica as palavras do Senhor, aquele que edificou a sua vida sobre a rocha e aquele que edificou a sua vida sobre a areia. E verdadeiramente grande é o esforço dos principados e potestades para fermentar essa revelação de Cristo, que necessário nos é nascermos de novo, fazendo com que o homem edifique o seu próprio pseudo-cristianismo, vamos dizer assim, sobre a areia, sobre a própria força, sobre as próprias ações, sobre as próprias opiniões. Como o Senhor vai dizer em seu evangelho, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. E compreendem de forma natural. 1 Coríntios 2, se não me engano, ali a partir do 14 vai dizer, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque aos seus olhos parece loucura. Como Nicodemos respondeu aqui no versículo 4, e Jesus ainda diz no versículo 7 de João 2, de João 3, perdão, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ele se maravilhou, ele se espantou, ele se surpreendeu. Como assim nascer de novo? Nos trazendo e fortalecendo o entendimento, irmãos, que não é uma simples mudança, mas é uma mudança, não é uma grande mudança, nem uma mudança enorme, mas é uma mudança
total, plena, como Deus usa pastor Tadeu para trazer, usava muito pastor Renê para trazer. O homem, ele entra num narcótico anônimo da vida, por exemplo, ele vai num curso desse de inteligência emocional, faz um processo de coach, ele se esforça, ele larga a cocaína, ele larga a bebida, ele começa a virar um esposo melhor. Mas isso não significa que ele conheceu a Deus e está no caminho de Jesus. Não é verdade, irmãos? Para não me estender da sequência, o Senhor aqui me recordou também de Lucas 13, que vai fortalecer esse entendimento de Mateus 7, mostrando que é necessário termos comunhão com o Senhor e buscar esse novo gerar. No capítulo 13 de Lucas, versículo 22, vai dizer: E percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Devemos ouvir e praticar as palavras do Senhor, irmãos, para corrermos da prática dessa iniquidade. Completando, vai dizer que o pastor Tadeu ali levantou a mão também para aumentar. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. É um aviso do Senhor, mais uma vez, irmãos, Jesus nos avisando da condenação eterna, do juízo que virá. Lucas, no evangelho que estamos estudando, pela misericórdia de Deus, capítulo 5, se não me recordo bem, versículo 29, todos naquele dia ressuscitarão, uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Só que, para finalizar, que o Senhor me recordou, quando comentei no início do estudo, ontem, tive a oportunidade de estar com duas almas ali e o Senhor fazia um movimento dentro do trabalho, uma espírita que se diz cristã, uma confusão muito grande, e comenta que gosta da Bíblia, lê a Bíblia, tem a Bíblia em casa, mas você vê como o Senhor ele vai dizer em Mateus, no capítulo 13, vou até abrir aqui, na parábola do semeador, como o irmão Fábio disse ali, que os discípulos chegaram perto, né, e falaram: Senhor, por que a vós é dado conhecer... porque eles falam por parábolas, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhes é dado. Há escamas nos nossos olhos. O outro, que precisam ser retiradas pela luz de Cristo, que expulsa essas trevas. Como em João 8,12, Jesus vai dizer: Eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Não andará mais no engano do coração. O segundo episódio que eu tive a oportunidade de vivenciar, dessa segunda pessoa a qual estou citando, uma se dizendo espírita cristã e a outra evangélica, e recebeu tudo, hein, irmãos? Para a glória do Senhor Jesus, Deus ali me deu uma graça que ficamos quase 1 hora falando da palavra e o Senhor trazendo os versículos para trazer essa clareza, como a crença ali da reencarnação nega Jesus. E não é um nascer, uma vida atrás da outra, como também eu já vou levantar esse tópico aí para que os irmãos da parte do Senhor me ajudem a destrinchar isso, porque Satanás usa exatamente esse versículo 3 de João 3
para trazer muito engano sobre a reencarnação, para fortalecer esse engano, a qual é necessário nascer várias vidas, o que prega a entrada no reino dos céus através do próprio esforço, do próprio braço, da autoevolução, e não através do sacrifício de Cristo na cruz, a qual o Senhor, pela misericórdia, me deu sabedoria ali para trazer para essa alma da parte do Senhor, a qual a reencarnação ela nega o sacrifício de Cristo, ela invalida o sacrifício de Cristo. Não tem como, não há congruência alguma entre o fermento da reencarnação e o sacrifício de Cristo na cruz para que possamos adentrar no reino dos céus. E a outra senhora, a qual tive a oportunidade de ontem de estar conversando, um amor de pessoa, 50 anos de igreja, e me relatou que ela tem grande dificuldade de ler a Bíblia e nunca leu, não lê. E chegou a ser até dirigente de culto, como pode? E o Senhor me fez confrontá-la com a palavra, como eu disse até ela, não afrontar, mas confrontar. Pela misericórdia de Deus, ela e o filho dela ali receberam também, porque é necessário nos achegarmos. Foi citada inclusive essa palavra do capítulo 3 de João, porque é necessário, como diz em Tiago, achegai-vos a mim, então eu me achegarei a vós. Quantos estão dentro da casa do Senhor nessa posição de Mateus capítulo 7, final do Sermão da Montanha, e Lucas 13? E aí o Senhor, para finalizar aqui no Mateus 13, vai dizer, citando o profeta Isaías, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem, que é a posição de Nicodemos, apesar de ser um entendido da lei, um príncipe dos judeus. Não é à toa que a palavra vai nos dizer que é necessário sermos como crianças, né, irmão? Como meninos na presença de Deus. Versículo 14 de Mateus 13. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo, novamente o coração, irmãos, está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Louvado seja Deus. Que bom, fico feliz de ver 3 irmãos aí levantando as mãos. Vamos começar ali pelo pastor Tadeu. Eu vou só dar, que levantou a mão ali primeiro, eu vou só